Ok, então por fim, o que nós vamos fazer? Por fim não, ainda tem mais alguma coisa. Mas é assim, nós vamos dar mais um passo nesse nosso processo. O que nós viemos? Nós viemos do cara que tem o código inteiro para uma situação onde você tem o código dividido em módulos, mas depois que você junta e faz uma aplicação só. Depois a gente separou as aplicações em serviços, cada um rodando num processo separado, mas ainda existe um acoplamento. Não sei se vocês conseguem perceber, mas existe um acoplamento. Pega aquela situação onde eu tenho um serviço, eu estou fazendo alguma coisa, e aí o Alex tem um serviço que eu quero usar. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Alex. Alex, por favor, calcula o imposto aqui para mim. O Alex tem um serviço de cálculo de imposto. Alex, calcule o imposto aqui para mim. Bem, o que aconteceu? Qual que foi o acoplamento que gerou? Eu vou ter que ficar esperando o Alex responder, certo? Eu vou esperar o Alex calcular o imposto para o Alex me mandar o imposto calculado, certo? Então ainda existe esse acoplamento entre eu pedir e o Alex e o outro serviço me atender. É bem um acoplamento bem simples, na verdade, eu acho que é até esperado, mas ele não é inevitável. O que você pode fazer? Você pode fazer um passo a mais ainda. Tudo bem, aí você escolhe, você quer fazer microserviço, não quer, como é que você vai querer fazer, mas aqui faz mais sentido num contexto onde você está bem distribuído mesmo. Você vai desacoplar a comunicação entre os caras. Você não vai ter mais, por exemplo, aqui seria eu vou usar o serviço do Alex, que é o cara que calcula o imposto, mas o que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso via uma fila de mensagens. Eu coloco, eu preciso de calcular o imposto. Aí eu vou lá e coloco uma mensagem nessa fila dizendo, gente, eu preciso de calcular o imposto. E só. Beleza? Eu tenho que ter algum mecanismo para saber, olha, o imposto foi calculado, tipo, ser avisado que a mensagem foi processada e foi calculada, mas a partir do momento olha o que acontece, a partir do momento que o cliente coloca a mensagem na fila, o cliente pode continuar a vida dele, fazendo outras coisas. Ele não precisa ficar esperando ali, na verdade ele não vai ficar esperando, porque ele não sabe quanto tempo vai demorar para a mensagem dele ser eventualmente processada. Então ele simplesmente vai lá, olha, eu acho que eu vou precisar de calcular a mensagem, calcular o imposto, eu vou precisar da foto do cara, eu vou precisar de não sei o que, eu vou precisar, e coloca todas essas mensagens na fila. E vai tocando a vida dele, vai fazendo alguma coisa. Até que chega uma hora, talvez, ele não tenha mais o que fazer, mas aí, bem, ele tem um mecanismo também, dependendo do esquema que você vai usar, mas ele tem um mecanismo para ser avisado quando o que ele pediu foi atendido, ele é avisado, e aí ele vai, beleza, não, tá aqui, tá aqui a foto de perfil, tá aqui o imposto, tá aqui não sei o que, e aí coloca tudo ali. Então, o que a gente está fazendo agora, quando você fala de orientação a mensagens, você está desacoplando não só os sistemas na execução, mas até o tempo com que as execuções acontecem. As execuções acontecem numa ordem que é diferente daquilo que a gente tem usualmente. Esse daqui é o tipo de programação baseada em mensagens, onde você não tem isso muito natural nas linguagens que a gente está trabalhando. Quando você chama uma função f, qualquer linguagem você chama uma função f, você chama e fica esperando. Quando a f acabar, você continua. Mesmo no microserviço, quando eu peço que alguém execute o serviço F, eu peço e fico esperando. Quando acabar, eu continuo, certo? Então, o que a gente tem aqui na hora? Nós estamos desacoplando de novo. Mais um nível de desacoplamento. Agora nós estamos fazendo um desacoplamento até mesmo temporal entre as coisas, certo? As coisas ficam muito mais complicadas de você implementar, porque você tem que implementar agora pensando, eu faço o pedido, eu espero para saber se o pedido está pronto ou não, quando que eu vou ter essa resposta e tal, mas por outro lado, as coisas ficam cada vez mais desacopladas. Por exemplo, eu posso ter um monte de servidores aqui, esses servidores, eles podem ficar pegando as mensagens, eu tenho os clientes, e conforme vai chegando a mensagem aqui, eu tenho os servidores. O servidor ficou livre e vai lá, pega uma mensagem, processa, vai lá, pega outra mensagem, processa, certo? Então, essa forma de você organizar, o seu sistema tem várias vantagens de você fazer isso, tá? Tem as dificuldades, mas também tem as suas vantagens.
Então, a primeira delas é, se um sistema cai, beleza, se o sistema cair, eu posso trocar por outro sistema, contanto que eu consiga consumindo as mensagens que vão chegando na fila, tá de boa, certo? A única coisa que você precisa é que essa parte do cara que é aonde estão a fila de mensagens, isso daqui acaba sendo a parte mais crítica do sistema. Aonde que está a fila de mensagens? E a fila de mensagens por si só é um serviço. É um serviço onde eu posso colocar a mensagem e eu posso ler a mensagem que foi colocada lá. Esse serviço acaba sendo o serviço mais importante que a gente tem agora. Então ele tem que ser feito bem, tem que ser bem feito. Por exemplo, você fica imaginando um cara que ele manda mensagem, daí o servidor de mensagem cai e a mensagem dele fica lá e ele vai ficar até quando esperando alguém processar a mensagem dele, certo? Então isso daí você tem que se considerar essas partes também, tá? Você pode ter vários servidores, então o cliente vai colocando mensagem e os servidores vão consumindo mensagens conforme eles vão ficando disponíveis, certo? Isso aqui, uma outra maneira de você colocar aqui é produtor-consumidor. Não sei se vocês já devem ter, se vocês não falaram, não estudaram, não viram produtor-consumidor, em algum momento vocês vão ver, que é um modelo clássico de computação. Você tem o produtor, que produz as coisas aqui, e aqui nós temos o consumidor. Você também tem o lance do worker. O worker tem algumas linguagens, alguns sistemas que ele tem a noção de worker. Você pode criar worker. O que é um worker? É um carinha que faz tarefas aqui. Então você pode ter um conjuntinho de trabalhadores que você vai, conforme você vai precisando, você vai mandando coisas para eles fazerem, tá? Então você pode, por exemplo, ter esses trabalhadores aqui, são caras especializados em fazer processamento gráfico. Beleza, então quando você precisa, você fala, ó, joga lá, eu tenho uma tarefa de um processamento gráfico aqui. Você coloca a tarefa e o cara vai, o worker que estiver disponível na hora, vai lá, pega a tua tarefa e executa, tá? É como se fosse uma fila de supermercado, só que daí uma fila única. E aí, quando libera o primeiro caixa, ele vai lá e atende o próximo cara que está na fila. Tá bom? Tranquilo? O problema que a gente tem aqui, quer dizer, o que a gente consegue fazer com isso aqui, na verdade, você tem, isso aqui são, na verdade, vantagens. Você tem desacoplamento, o acoplamento entre o cliente e o servidor fica menor ainda, e você está fazendo um desacoplamento no espaço e também no tempo, certo? Então vocês não precisam estar. Você pode ter uma situação, por exemplo, onde os clientes estão mandando mensagem e não tem nenhum servidor disponível. Não tem problema, contanto que o servidor eventualmente fique disponível e vá lá e processe, tá tranquilo. O cliente pode estar rodando enquanto que o servidor ainda está sendo colocado no ar, tá? Então basicamente essa é a ideia principal na hora que você está trabalhando no arquitetura orientada a mensagens, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Diga lá, Ariel. Professora, eu tenho... se eu tiver vários servidores rodando por questões de redundância, como é que funciona o envio de mensagem para o servidor? Tipo, para terminar a pergunta, esse broker de mensagem vai enviar só para um servidor? Exatamente. Ou ele... Para um só. Normalmente, como é que funcionaria isso daí? Você tem o broker de mensagem, ou a sua fila de mensagem, certo? Quando você tem uma mensagem, você cliente tem uma mensagem, você coloca a mensagem na fila. Então você vai pro broker e fala, olha, eu tenho uma mensagem, pá, coloca ela na fila. Beleza, colocou. Do outro lado, você tem os servidores. O servidor, ele basicamente ele vai fazer alguma coisa assim. Tem alguma coisa na fila? Tem. Se tem alguma coisa, então me dá. E aí, o cara que é o broker, ele tem que tomar cuidado na hora de implementar, por exemplo, que pode ter concorrência. Eu tenho mais de um servidor pedindo coisa. E normalmente o que você vai fazer ali o servidor que pedir alguma coisa, pega o que está na fila e manda para ele, certo? Se a fila ficar vazia, o servidor fica esperando. Não precisa fazer, não tem nada para fazer. Assim que chegou alguma coisa, beleza, ó, tá aqui. Quem pediu alguma coisa, tá aqui.
E o broker acaba sendo a peça-chave na hora que você está implementando, tá? A boa notícia também é a seguinte, boa notícia não, o fato é o seguinte, existem algumas aplicações que acabam indo para isso, para esse lado, aplicações distribuídas e tudo mais, e normalmente você raramente vai ter que implementar o broker. Você vai comprar um broker pronto. É o comum de se fazer. Porque todo o sistema depende desse cara. Então é mais fácil você confiar que você vai pegar um carinha que já está pronto. Porque, apesar dele ser importante, ele é simples. Basta que ele seja bem feito uma vez, tranquilo. Você vai resolver o problema de todo mundo que tem cliente e servidor. Então é normal você pegar um broker pronto para usar na sua aplicação. Entendi, valeu. Beleza? Bem, vamos lá. Nós temos aqui mais uma arquitetura. Essa arquitetura eu acho que vai ser a última que a gente vai falar por extenso. E aí, por fim, cara, ela quebra totalmente mesmo o acoplamento entre as partes. As partes ficam totalmente separadas, que é o Publish e Subscribe. E aí, existe alguns chamam isso daqui de Blackboard. Basicamente, o que você tem? Qual é o problema da fila? O problema da fila é assim. Tá, você tem um cliente colocando as mensagens na fila. Você tem os servidores, mas os servidores eles não sabem lidar com qualquer mensagem. Então o servidor fala assim, eu tô liberado aqui. Aí só que a mensagem que tem aqui não é uma mensagem que ele consegue lidar. Ele é um servidor de recomendação e a mensagem aqui, sei lá, é para cálculo de imposto. O servidor que está fazendo cálculo de imposto está pesadão lá trabalhando em cálculo de imposto de outras mensagens que chegaram. Bem, o broker, você poderia fazer um broker esperto que vai lá e procura alguma mensagem que esse servidor pudesse atender. Ele fala, tá bom, você não pode fazer isso? Tá, mas isso aqui, tá? Poderia fazer dessa forma. Poderia, mas porém, de novo as coisas começam a ficar mais complicadas. Existe uma outra arquitetura, que ela é uma arquitetura que quebra esse acoplamento, que vai ser esse Publish Subscriber, certo? O que ele vai fazer? Ou baseado em eventos. Tá, eu vou descrever e depois vocês vão me falar qual é a impressão. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente já tem um sistema. Esse aqui é um serviço de Blackboard, de quadro negro, aqui no meio. E aí você tem os caras que são os assinantes, desse lado, e aqui os caras que publicam. O cara ele tem uma quantidade de eventos que ele está interessado. Os caras publicam eventos sobre esportes, sobre recomendação, coisas assim. E desse lado aqui eu tenho os caras que gostariam de saber quando esse evento foi feito. Então, eu coloco um evento aqui com o Publish, um cara que se subscreve, que fez um subscribe naquele evento, ele vai receber a notificação, tá, acabaram de publicar uma coisa interessante para você aqui, tá? Basicamente essa é a ideia do Publish e Subscribe. Tá, primeira coisa que a gente tem para comentar aqui, o que é isso afinal? Alguém lembra? É um design pattern? Oi? É um design pattern? Ele é, cara. Lembra qual? Lembra de nome ou não? Por nome, não. É o nosso querido Observer. Basicamente a ideia aqui é o Observer, certo? Nesse caso, professor, você não avisaria a todos os servidores quando alguém publica alguma coisa? Exatamente essa. É exatamente essa. Okay. É essa solução que ele acrescenta ao que a gente tinha feito antes. Antes, você teria os servidores olhando para a fila. E aí a fila, todos os servidores poderiam pegar as coisas que estão ali na fila, naquela fila. Nesse daqui, não. Nesse daqui, o cara pode falar, olha, eu estou interessado em calcular, eu calculo imposto, eu faço isso, então eu estou interessado nesses eventos aqui. Quando aparece um evento, eu sou notificado, vou lá, faço e dou o resultado, certo? Basicamente, o cara que está aqui no meio, essa parte aqui, ele meio que liga o cara que está publicando com o outro. Só que daí a programação é um pouquinho diferente. Vamos supor,
eu tô querendo, eu tenho um cara aqui, um assinante, bem, vamos lá, deixa eu fazer a pergunta. Eu tenho um cara que quer calcular imposto e um cara que calcula o imposto. Então, eu quero calcular o imposto, o Igor é o cara que calcula imposto, certo? Quem que você acha que é o Adenilson e quem que vai ser o Igor aqui? Quem que é o publicador e quem que é o assinante? Você é o publicador. Eu sou o publicador. Porque eu quero que alguma coisa seja feita. Então, o Igor assina o serviço de calcular imposto e eu falo, olha, eu quero calcular o imposto. E aí, o cara ali no meio, ele vai falar assim, beleza, alguém pediu para calcular o imposto. Eu tenho aqui, vou avisar esses caras aqui que calculam imposto que alguém pediu. E aí, deixa eles conversarem. Aí, você meio que coloca eu e o Igor em contato ali. Nessa hora, forma um pouco de acoplamento. É opcional você fazer isso, se você vai fazer com microserviço, aquela coisa toda e tal, é toda uma outra história. Mas o cara do meio ali, ele resolve o problema de... Tem muitas pessoas com vários interesses diferentes. Bem, é basicamente essa a ideia do subscribe, mas aí a gente tem que fazer uma crítica que não daria para resolver isso com o baseado em mensagens? Daria. O que a gente teria que ter feito lá para resolver isso baseado em mensagens? Alguma ideia? Basicamente, qual era o problema que a gente tinha colocado lá? Que o Igor calcula imposto, mas aí a mensagem que tem lá é pedindo o perfil do cara. E ele não sabe fazer isso, então ele tem que ficar parado esperando, certo? Não tem nada. Tem coisa na fila, só que ele não consegue ver porque tem alguém esperando calcular o perfil antes. O que a gente poderia fazer? Criar um broker inteligente o suficiente para decidir, determinar quais tipos de mensagens, quais trechos de mensagem cada um consegue calcular e mandar para o segmento respectivo. O que seria basicamente a mesma coisa de você criar filas diferentes, né? Você poderia ter filas diferentes. Então as pessoas não mandam tudo para a mesma fila. Ou pode até mandar, e aí o broker inteligente que o Igor propôs, você manda a mensagem, mas na hora dele colocar, o broker na hora de colocar na fila, não coloca tudo na mesma fila. Ele separa, tem 3 filas, tem uma fila para imposto, uma fila para perfil, uma fila para, sei lá, recomendação, e ele vai lá e coloca na fila correta. Aí o servidor do outro lado, ele olha só a fila que ele está interessado. Então essa seria uma maneira de você resolver sem usar essa troca de mensagens via eventos que a gente tem aqui, tá? É uma solução decente, é uma solução ok, não é uma solução ruim não, tá? Na verdade, nessa hora acaba sendo opcional. Para falar a verdade para vocês, eu acho que até na mensagem ali é onde a gente vai. Uma solução, e de novo vai naquele negócio, sistema bem simples, cara, sistema bem simples, você vai fazer monolítico, todo mundo junto, num módulo só e boa. Conforme o sistema vai ficando mais complicado, conforme a empresa vai ficando maior, você começa a ter essas soluções mais sofisticadas. Então a gente vai uma coisa só, virou camadas, depois virou MVC com camadas, depois virou uma coisa com microserviços, depois virou alguma coisa que eu posso pegar e ter ali esse broker de mensagens ali no meio, certo? Então tudo isso conforme o seu sistema vai evoluindo. Você pode fazer combinações desses caras também, então eu vou fazer camadas com mensagens e tudo mais, tá? Mas eu acho que até camadas tá de bom tamanho. Você acaba utilizando essas coisas do Observer e tudo mais, mas mais para fazer interface gráfica do que para fazer o sistema todo. Eu não acho, sei lá, óbvio que não tem uma resposta ou uma afirmação absoluta para isso, mas eu acho que usar o subscribe para você fazer o sistema todo é bem caótico, é bem complicado. Você, no mínimo, tem um outro problema quando você está fazendo subscribe, que é eu publico alguma coisa e se não tiver nenhum assinante interessado, eu fico sem o cálculo?
ruim isso, né? Eu quero que alguém calcule o imposto. Mas só vai fazer isso se alguém do outro lado pegar e se sobrescrever no evento que eu tô enviando. Se ninguém tiver interessado naquele evento, eu vou ficar ali no ar. Então é um problema também, tá? Tudo bem? Beleza. Tranquilos? Tá, eu acho que só para fechar aqui, a gente daí termina essa parte de padrões hoje. Nós temos alguns outros padrões que, na verdade, pelo menos mais um padrão, que é um padrão comum de se usar, que é o Pipes and Filters. Como que funciona o Pipes and Filters? Isso aqui é considerado um padrão, cara, considerado um padrão arquitetural. Se você usa Linux, você deve estar muito acostumado a fazer esse tipo de coisa aqui, certo? E o jeito que você faz alguma coisa em Linux, sei lá, às vezes eu faço coisas que tem 5, 6 desses caras aqui. E basicamente Linux foi pensado lá atrás, Unix na verdade foi pensado lá atrás, para ser um esquema de pipes and filters, de filtros e tubos, sei lá, canos. E a ideia básica dele é que você tem várias ferramentinhas bem simples, bem pequenas. Poderia imaginar que seriam microserviços, mas elas não ficam rodando autonomamente, elas são chamadas para fazer aquilo. E basicamente a ideia, se você já usou, você sabe como é que vai acontecer. Esse comando aqui, o ls, ele lista todos os arquivos de um diretório, e aí eu pego, em vez de eu jogar o resultado na tela, eu faço um pipe para esse daqui. Esse comando aqui, ele vai selecionar só os arquivos que tem a palavra CSV, certo? Então, só os arquivos não, só as palavras que vieram do pipe anterior, que tem o CSV. Isso aqui eu faço um pipe e mando para esse daqui que vai ordenar, certo? Então, com isso são 3 coisas totalmente independentes. Esse cara ordena o que vem por aqui, esse cara aqui ele vai selecionar, esse cara aqui. E aí eu combino esses caras na hora. Eu pego esse pá, e põe para rodar. Esse tipo de organização, que é o padrão que você faz no Linux, no Unix e tudo mais, ele é muito flexível, muito poderoso. Então, normalmente o Linux, se você programar em Linux, se você usar Linux em linha de comando, você tem que aprender a usar os pipes para você realmente ser produtivo. Se você conseguir dominar esses comandinhos aqui, você consegue fazer coisas muito rápido, muito impressionante, tá? Você poderia organizar o seu sistema todo assim. Você poderia imaginar que você tem os módulos, e os módulos ele tem uma entrada e uma saída, tá? Uma entrada e uma saída. Todo módulo tem uma entrada e uma saída. Então ele pega de um lado e coloca do outro. Pega de um lado, coloca do outro. Pega de um lado, coloca do outro. E daria para imaginar que o sistema todo está sendo organizado com pipes and filters. Aqui no meio você teria filas. Da mesma forma que a gente tem lá na fila de mensagem, teria filas colocadas aqui no meio. Só não é muito propagado fazer isso porque as coisas que você consegue fazer com essa maneira de entrada e saída, somente uma entrada, somente uma saída e tal, elas são relativamente limitadas. Então, Pipes and Filters já foi um padrão muito, muito defendido, mas não mais. Não para você fazer um sistema novo, tá? Como eu falei, no Linux é assim que você faz até hoje. Legal, seja feliz. Lá ele faz muito sentido fazer desse jeito. Já num sistema que você vai começar hoje do zero, dificilmente você vai conseguir imaginar uma situação onde isso daqui vai ser a maneira mais direta de se fazer, a maneira mais rápida, tá? Então, é só para mencionar isso. E por fim, a última coisa é o que acontece quando você não usa nenhum padrão arquitetural? Cara, não recomendo. Quando você não usa nenhum padrão arquitetural, eu não recomendo. De novo, é aquela história também, né? Depende do que você está fazendo. Você está fazendo um programa simples, aquela história, eu faço um programa só para mim, só eu estou usando, beleza, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Agora, se você está desenvolvendo realmente com equipes grandes, você está desenvolvendo realmente com um sistema grande, dá uma parada, dá uma pensada em como é que você vai fazer para organizar a arquitetura
inteira do seu sistema. Qual que vai ser o padrão arquitetural que você vai estar adotando. Nós acabamos cobrindo a maior parte dos padrões arquiteturais que existem. São esses aí. Nós temos outros padrões arquiteturais, mas na verdade acabam sendo variações desses mesmos que a gente acabou de ver aí. E esses são os mais interessantes, tá? Acho que o mais legal também dos padrões arquiteturais é que ele é um jargão que é importante que vocês conheçam. Quando se fala, por exemplo, que você está utilizando um microserviço, você tem que saber do que se trata. Eu estou usando o MVC, em algum momento você vai ouvir falar isso. Nós estamos desenvolvendo aqui uma aplicação, ela vai estar utilizando o MVC com 3 camadas e microserviço para tal parte. Então é isso basicamente que o cara está tentando desenhar, como é que vai ser a arquitetura geral do seu sistema, tá? Tudo bem? Tudo bem.